Olá a todos do Polo Petróleo, tudo bem? Eu sou Raimundo Holanda, sou psicólogo da CEFOR e, consequentemente, psicólogo do Polo Petróleo, né? E aí é muito bom estar com vocês nesse momento de reinício das atividades escolares, né? Nosso semestre está aí, vai começar a partir do dia 10, ainda no modelo de remoto, a gente não tem ainda perspectiva de um retorno presencial, mesmo que seja híbrido, né? Há uma possibilidade de que isso aconteça, mas ainda é incerto. Mas o importante é a gente falar um pouquinho sobre esse momento, né? Esse momento que a gente está vivendo começou em março desse ano, né? 2020 tem sido um ano de muitas surpresas, né? E isso tem provocado, especificamente, né, a pandemia provocada pelo Covid-19, instaurou uma crise de caráter emergencial. E como crise, né, ela gerou várias perturbações de ordem psicossocial. Né? Quando a gente fala de ordem psicossocial, a gente vai estar falando de quê? De como eu fui afetado, né, nas minhas emoções, no meu psicológico, né, como as pessoas falam, de como eu fui afetado nas minhas relações, principalmente pelo distanciamento social, né? E essa tem sido uma das preocupações e uma das reclamações quando eu converso com os alunos, né? Tem que ficar distante dos amigos, tem que ficar distante da escola, principalmente. A gente pode pensar que algumas pessoas se adaptaram melhor do que outras com relação a como lidaram com o susto provocado pela pandemia do Covid-19. Tá. Algumas pessoas se adaptaram melhor, outras, né, mais ou menos, e outras ainda conseguiram ficar mais paralisadas, né? Se paralisaram mais diante do medo. E é normal sentir medo numa situação como essa que a gente vive, né? Que a gente já está às quase surpresas. Muito bem, por que eu senti mais do que o meu colega? Né? Nós somos diferentes. Então, por exemplo, a crise, certo? Ela vai atingir as pessoas de forma diferente no seu aspecto psicossocial, né? E vai depender muito da vulnerabilidade individual, certo? Da história de vida dessa pessoa, né? Da qualidade do suporte que pode ser oferecido nesse momento. E aí esse suporte, nesse momento de distanciamento, que você está fora da escola, ele é prestado essencialmente pela família, não é? E aí cada caso é um caso, certo? A gente pode, eu tenho conversado com muitos alunos, né, desde o início do Covid-19, e aí eles relatam, né, eu não consigo dormir, né, eu estou sempre em estado de alerta, eu não consigo dar conta das atividades porque eu não consigo me concentrar, eu estou ficando mais ansioso, né? Eu tenho oscilações de humor que vão desde a euforia até uma tristeza que eu não sei explicar, por exemplo. Eu estou comendo mais, eu estou comendo menos, certo? Então esses relatos, eles são sintomas que a gente chama na clínica de sintomas normais para um período que é anormal. Tá? Não é você que está ficando doente. Em alguns casos as pessoas adoecem de fato, né? Lembra da questão da vulnerabilidade individual de cada um, né? Mas, de forma geral, sentir medo, ansiedade e oscilações de humor significa o quê? Significa que você foi impactado, né? E isso tem uma função muito grande para a gente enquanto ser humano. A partir do momento que você é afetado, não é, por essa ameaça, que é uma ameaça potencialmente de alta mortalidade, a gente vai se prevenir, né? Vai usar máscara, vai lavar as mãos, né? Vai evitar sair de casa, por exemplo, ok? Então, eu tenho sintomas
normais para um tempo que é anormal. É claro que muita gente, né, e tem acontecido com alguns alunos também, eles não conseguem lidar com a situação. Diante de medo, eles ficam paralisados, né? Eles ficam paralisados, certo? Uma novidade é que a gente está saindo, não é? A gente espera sair o mais rápido possível dessa pandemia, certo? A gente não tem exatamente certezas, ou seja, nós vivemos ainda na expectativa da criação do medicamento, da vacina, né, que seria o ideal, mas a previsão é que, certo, essa situação dure por 2 anos. E aí a gente tem que ser muito forte, né? A gente tem que buscar dentro da gente quais são as forças, não é, que residem em mim e que na maioria das vezes eu desconheço, para poder lidar com as cenas do próximo capítulo dessa situação de crise. É claro que esse semestre ele vai ser um pouco menos, né, tumultuado. Por quê? Porque a gente já se acostumou com o trabalho remoto, não é verdade? Tanto vocês como os professores já se acostumaram. Você não vai trabalhar usando uma ferramenta que você desconhece totalmente, você já tem um aprendizado em relação a isso é uma coisa boa, não é? Mas a gente sabe também, por exemplo, que alguns alunos não dispunham, não tinham para eles a disponibilidade, por exemplo, de ter internet, não é? De ter um equipamento compatível para a realização das atividades. Veja, essa é uma questão que está sendo tratada, né? E a Escolástica pode falar para vocês no nível da Secretaria de Educação, para que a gente reduza essas desigualdades entre os alunos. Na verdade, porque uma escola, toda escola ela é includente, ou seja, toda escola tem que abarcar 100% dos seus alunos, seja, né, pedagogicamente, seja afetivamente, né? E aí eu posso ter 900 alunos, mais um não tem internet, então eu não estou sendo inclusivo. Então esse cuidado, por exemplo, a Secretaria, né, está se mobilizando para poder reduzir essas desigualdades entre vocês e que as coisas aconteçam de forma mais tranquila. É uma boa notícia, né? Mas aí a gente tem que pensar também, e se e se for preciso voltar em setembro? A gente não sabe, mas existe essa possibilidade se as condições forem favoráveis. Eu fico imaginando, ou vocês já imaginaram, por exemplo, que escola você vai encontrar, né? Que escola você vai encontrar? Será que as coisas vão ser iguais? Não vão. Né? E isso a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, que as escolas elas vão passar por um processo de redesenho físico, né? Principalmente na sala de aula. As salas de aula elas vão ter que estar adaptadas para respeitar o distanciamento social, né? Essa escola, alguns espaços dentro da escola eles vão sumir, não é? Aqueles espaços onde vocês se encontravam, se aglomeravam, né? Para falar de coisas, né? Para fofocar, para brincar, para se distrair. Talvez eles não sejam mais permitidos ou aconteçam daquela forma de antes da pandemia, não é verdade? A gente vai começar a ter que se preocupar com o que se estão chamando de protocolos de biossegurança, que é o uso de máscara, que é ter álcool disponível na escola para fazer higienização, na verdade. A gente vai ter que começar a se preocupar também em mudar o nosso comportamento, e talvez isso seja o mais difícil na idade de vocês, né? Quando a gente tem entre 15 e 17 anos, né? 20 anos, né? Quando a gente é jovem, a gente tem uma necessidade muito grande de estar junto, né? Esse estar junto é extremamente essencial para a construção da identidade de cada um, na verdade. E nós temos aqui, né, no Brasil, e no Ceará especificamente, uma cultura muito de andar em cangado, né?
diria o meu pai. Então, por exemplo, a gente sente a necessidade muito grande de abraçar, de beijar, de tocar. Esses são comportamentos que eles vão ser suprimidos, certo? Vão ser suprimidos. E como a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que eu tenho que me adaptar, não é? E quando eu me afasto do meu amiguinho, né? E quando eu não abraço, quando eu não beijo, certo? Não é porque eu deixei de gostar dele, muito pelo contrário, eu estou me preocupando com ele e comigo, certo? A gente tem que ter isso muito claro, né? As relações afetivas, elas vão mudar, mas vocês são extremamente criativos, certo? Nessa criação de formas, né? Nessa criação de formas. É claro que a interação ela vai se dar muito ainda pelas redes sociais, mas a gente não precisa estar necessariamente distante afetivamente, ok? Uma outra questão que a gente pode pensar não é? Tá, e o que vai ser muito requisitado de vocês, não só de vocês, mas de toda a comunidade escolar, é o cuidado com o outro, não é? É o que a gente chama de solidariedade, não é? Se a gente já era solidário, eu acredito que há uma tendência que está se confirmando, não é? Que a gente seja muito mais solidário, porque a gente vai precisar cuidar de si, cuidar da família às vezes, né? Cuidar do colega, e dentro da escola eu vou ter pessoas que realmente eu vou precisar ajudar, não é? E quando eu estou ajudando o outro, eu estou me ajudando. Então algumas coisas realmente elas vão se transformar, elas não vão ser mais como eram antes, né? E a gente tem que começar a pensar nisso, tem que começar a trabalhar isso emocionalmente, certo? E uma coisa importante que eu poderia dizer para vocês é que a gente vai voltar, não é? Caso aconteça, ainda machucado, né? Alguns vão voltar ainda machucados, vão voltar em processo de luto porque perderam famílias, né? Familiares, perderam amigos, não é? A gente vai voltar ainda magoado, certo? Magoado. E como a gente pode lidar com isso? Primeiro, certo? Buscando apoio, né? Buscando suporte. E esse suporte, ele é oferecido, tem que ser oferecido pela família, certo? E a escola, ela aparece, né, quando ofertando esse suporte sempre, não é? Mas não é a todo momento que você vai estar na escola, certo? Mas aí os profissionais da escola, e eu me coloco, certo? Escolástico, a falar para vocês de que nós estamos, né, todos para se cuidar e cuidar dos outros, ok? Se cuidar e cuidar dos outros. Quando você se conhece, quando você sabe das suas fraquezas, e quando você sabe das suas potencialidades, né, das suas forças, você fica mais forte para confrontar essas situações que são adversas, né, e que trazem sofrimento, ok? Que trazem sofrimento. Não existe, certo? Vida sem sofrimento, felizmente, né? E a gente tem aprendido que o sofrimento também faz com que a gente ganhe um novo impulso, né, para criar um novo caminho para que a gente possa sobreviver. Então, mesmo com o sofrimento, a gente aprende, certo? E é nessa perspectiva, por exemplo, que eu gostaria de deixar essa mensagem para fortificá-los, no sentido de que, primeiro, aceite a sua dor, não é? Aceite a sua dor. Se ela for insuportável para você lidar com ela sozinho, busque suporte. E aí, esse suporte pode ser um amigo, né? Família, como eu já falei, mas se ele for totalmente insuportável, certo? Você entra em contato com a escola, porque aí ela me aciona e aí eu vejo no que eu posso ajudar vocês. Ou, de uma forma mais prática, se isso for mais sério do que a gente prevê, né?
você tem que buscar uma ajuda especializada, tá? Do seu posto de saúde, que você sabe que agora tem todo um modelo de atendimento, né? Ok? Que a gente deve respeitar, mas o importante é que você não se frustre, né? O importante é que você escute essa dor, porque ela está te trazendo uma mensagem, é algo que está incomodando. É como aquela pedra que está no seu sapato. Você está todo elegante, não é? Mas o teu andar está comprometido porque tem algo que te incomoda. E você só vai se livrar desse incômodo quando você tomar uma atitude. E essa atitude é o quê? Tirar a pedra do sapato. Não é fácil. Não vou dizer para vocês que isso é fácil, mas é possível. Tá bem? A gente se coloca sempre nessa posição. Quando eu falo a gente, eu estou falando a escola e os profissionais que estão nela, os seus professores, né, que também precisam ser beneficiados com essa solidariedade de vocês. Joia, não esqueça que o fato, né, deles serem um pouquinho mais velhos do que vocês, né, não os torna imunes às dores e ao estresse, principalmente, certo? E ao estresse. Então, vamos adotar os 3 S's desses novos momentos. Que S's são esses? Saúde, segurança e solidariedade. Saúde tem que ser uma preocupação, né, que deve ser priorizada, tá bom? Mas não de forma doentia, inflexível, né? Você também tem que ter flexibilidade para lidar com determinados assuntos, né? Porque senão a gente acontece da mesma forma. Saúde, né? Cuidar da alimentação, fazer exercício físico é importante, não é? Cuidar desse seu lado psicológico, tirar uma hora, 2 horas para você fazer o que você gosta de fazer, cuidar da dimensão espiritual também, e aí não necessariamente uma religião, mas, por exemplo, você acreditar que existem coisas que ainda a gente não compreende, né, e que transcendem a nossa vivência nessa terra. Isso não é religião, isso é religiosidade, não é? Segurança, se a gente for preciso voltar, e mesmo que não seja na sua vida, né, fora da escola, ainda manter os cuidados de segurança, uso de máscara, álcool, né, ainda evitar circular pelos espaços públicos, tá bom? E solidariedade. A solidariedade, talvez, dos 3 S's, seja o mais importante, porque é a solidariedade que vai ser requisitada para que a gente crie um novo modelo de interação com os nossos pares, né? Com os nossos pares. E quando a gente é solidário, a tendência é que a gente receba solidariedade, tá bom? O mundo vai mudar depois da pandemia, a gente vai se tornar pessoas melhores, o mundo vai ser melhor, não sei. Possivelmente as pessoas que eram ruins vão continuar sendo ruins, né? A não ser que elas tenham uma expansão da sua mente, dos sentimentos, por exemplo, e as pessoas que eram boas, a tendência a se tornarem melhores ainda. Todos nós trazemos, né, o bem e o mal dentro da gente, e o que vai decidir, o que vai prevalecer é exatamente o meu olhar para o mundo lá fora, né? Para o mundo lá fora. Se eu decido que eu quero cuidar, se eu decido que eu quero amar as pessoas, né, mesmo com seus defeitos, se eu decido que eu quero ser melhor pro outro e principalmente para mim, não é? Você tem mais benefícios do que malefícios, tá bom? Então, saúde, bom retorno a todos os professores, a todos os gestores. Desejo muita paz, não é? E que essa paz ela seja alicerçada no autoconhecimento, tá bom? E que vocês tenham um semestre menos turbulento, vai dar certo, né? Essa noite vai estar acabando, a escuridão que essa noite traz vai estar acabando, daqui a pouco a gente vai ver de novo o sol brilhar. A gente precisa ser otimista, precisa ter esperança,
precisa acreditar que o nosso futuro vai ser melhor. Principalmente vocês, que têm grandes projetos, né, daqui para frente. E ter projetos é o que nos move em direção ao futuro, né? Se você pensar, por exemplo, pacientes, pessoas deprimidas, não é? Elas vivem no passado. Pessoas ansiosas vivem no futuro. E aí eu pergunto para vocês, o que é o normal, né? O que é o esperado? É que a gente vive no presente, certo? Nem no passado e nem no futuro. O passado para que a gente resgate as boas lembranças, ou que a gente resgate lembranças boas, lembranças que não são tão boas, para que a gente possa resolvê-las e continuar seguindo, né? E no futuro a gente não sabe. Veja só, um grande percentual das preocupações, né, que a gente traz, elas não acontecem. É uma pré-ocupação que ocupa todo o nosso presente e faz com que a gente não viva, tá bom? Um abraço apertado, paz e bem, e conte comigo. Tá certo? Bom semestre, beijo, obrigado.